Tive um burnout por causa do trabalho e não sei o que fazer. E agora? É hora de se organizar. No Trabalhador Pergunta de hoje, você vai entender desde o que é burnout até estratégias para proteger a sua saúde mental e, claro, o seu emprego. Eu sou a Natália Braga e você está assistindo ao canal da Repórter Brasil. Se você ainda não tinha ouvido falar sobre a síndrome de burnout, saiba que ela é um tipo de exaustão física e mental profunda associada ao trabalho. Aliás, essa é a principal diferença entre a estafa e o burnout. É a intensidade dos sintomas e a relação do adoecimento com o trabalho. Mas antes da gente explicar a parte jurídica, é importante reconhecer o impacto desse adoecimento. Por isso, a advogada Jéssica Mendes, do escritório GMS Advogados, traz um recado importante. Se o trabalhador chegou ao ponto de desenvolver burnout, a primeira coisa que precisa saber é: isso não é frescura e a culpa não é dele. Burnout é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e que afeta pelo menos 30% dos trabalhadores brasileiros. É um esgotamento físico e mental causado pelo estresse crônico no ambiente profissional. Está na lista das doenças relacionadas ao trabalho desde 2023. Ou seja, a pessoa doente tem a proteção da lei. O primeiro passo é o mais importante: procure um médico, de preferência um psiquiatra ou um psicólogo. Pode ser pelo SUS ou pelo convênio, não importa. O trabalhador precisará de um atestado mais técnico, de um laudo que registre o que está acontecendo. Observar os sintomas é muito importante quando o assunto é burnout. E para isso, a pessoa precisa estar informada. Então compartilhe esse episódio com seus amigos, com seus familiares, para que mais trabalhadores saibam o que fazer nessa situação. Combinado? Vamos agora às recomendações jurídicas. Escuta só. Uma dica importante aqui é: guarde tudo. Atestados, receitas, e-mails com cobranças abusivas, mensagens da chefia depois do expediente, escala de trabalho. Isso vira prova judicial e também vai auxiliar o médico a fechar o diagnóstico. Ocorrendo um afastamento superior a 15 dias, o caso vai para o INSS. E aí pode gerar tanto um auxílio-doença comum quanto um auxílio-doença acidentário. Quando o burnout tem ligação com o trabalho, ele é equiparado ao acidente de trabalho. É uma doença ocupacional. E isso muda tudo. Se o burnout é uma doença ocupacional, a empresa carrega responsabilidades. O Ministério do Trabalho e Emprego tem uma norma regulamentadora que exige que as empresas monitorem os riscos à saúde mental dos funcionários. E o burnout está nessa lista. Essa decisão sobre a NR1 começou a valer em maio de 2026, que foi quando as empresas passaram a ter a obrigação de prevenir, identificar e avaliar todos esses riscos ocupacionais. E o que isso muda no seu dia a dia, né? Além de favorecer a fiscalização, agora você tem mais respaldo para uma ação trabalhista. A própria lei da Previdência, 8.213, garante, nesse caso, estabilidade de no mínimo 12 meses no retorno ao trabalho e o FGTS sendo depositado mesmo no período de afastamento. Agora, o que muita gente não sabe: se houve metas abusivas, assédio moral ou jornada exaustiva, o trabalhador pode ter direito também a uma indenização por danos morais. Isso está na Constituição e na própria CLT. Em casos graves, cabe também o pedido de rescisão indireta, que é quando a empresa comete uma falta grave e a lei permite que o trabalhador saia como se tivesse sido demitido, recebendo todas as verbas rescisórias. Mas cada caso é um caso e precisa ser analisado individualmente. Agora você já sabe o que fazer se tiver um burnout por causa do trabalho. Mas surgiu mais alguma questão sobre direitos trabalhistas? Conte com o Trabalhador Pergunta, porque a gente vai te responder. É só deixar a sua dúvida nos comentários, tá? E até logo!